Graça e paz, professor de jovens, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Eu estou muito feliz de estar com vocês aqui hoje para ajudar vocês a elaborar essa aula desse novo semestre, desse novo trimestre que está começando, que é o segundo trimestre de 2019, onde nós estaremos abordando alguns assuntos relacionados a orgulho e cobiça. Espero que você esteja preparado ou já esteja se preparando para esse novo trimestre que começa e tenho certeza que Deus vai nos abençoar, vai nos dar direção em todas as escrituras para que nós possamos trazer aos nossos alunos todas as verdades que o Senhor quer compartilhar nesse tempo com eles. Eu sou Leônidas, eu sou casado com a Bruna, junto nós somos formados na Escola Teológica de Blumenau, que é a IT Blu. Eu sou professor de escola dominical e juntos nós também supervisionamos o setor da Itopava Norte referente a missões. Tenho os meus contatos para você, se você quiser entrar em contato comigo, você pode então verificar, tem o meu e-mail, meu WhatsApp ele também e outras redes sociais para que você possa conversar comigo, ok? Fique à vontade. Muito bem, nós vamos falar um pouco sobre a preparação da aula, porque eu acredito que seja o maior desafio de todo professor, até mesmo um professor que inicia, até mesmo um professor que já é experiente. Nós sempre temos essa dificuldade, esse desafio de nós prepararmos a nossa aula. Uma das coisas que é importante a gente frisar sempre é a seguinte questão: não faça tudo sozinho. Nós temos o costume de acreditar que nós temos a responsabilidade de convencer os nossos alunos do pecado, de convencer eles de que eles precisam de Deus, e na verdade não é bem assim. Nós temos o nosso papel, que é fazer o natural, e o papel sobrenatural é o Espírito Santo que faz, é Ele que convence do pecado, é Ele que transforma, e este é um princípio que nós precisamos sempre deixar claro a todo professor, a todo ministro do Evangelho precisa estar claro isso, e eu gosto sempre de frisar a seguinte frase: amado Espírito Santo, nós dois trabalhamos juntos, você fazendo o sobrenatural e eu fazendo o natural. Estudando, me dedicando, e com certeza o Espírito Santo irá atuar com grande poder e graça na vida dos nossos alunos, ok? A segunda dica que eu te dou é para você, durante a semana que você estiver preparando essa aula, entrar em contato com seus alunos, talvez num grupo de WhatsApp, e convidar eles a estarem um pouco mais cedo no dia da aula para vocês tomar um café. Você vai estar ajudando eles a se manterem acordados durante a sua aula e você também vai estar quebrando aquele gelo, aquele nervosismo que tem, aquela tensão toda, por você já estar conversando, se relacionando com eles, rindo, brincando, e você vai conseguir iniciar uma aula muito mais tranquilo. E a terceira dica que eu te dou é: faça das suas aulas uma série. Não faça das suas aulas algo que é previsível que vai acontecer no próximo capítulo. Não. Faça das suas aulas, da introdução ao tópico 1, do tópico 1 ao tópico 2, sempre deixe aquela dúvida, aquela curiosidade do que vai acontecer no próximo capítulo. Essas são as dicas que eu te dou, são dicas que eu sempre estou trazendo aqui para fixar isso na sua mente, e você então vai poder estar mais tranquilo no momento que você estiver preparando a sua aula e, consequentemente, quando você estiver lecionando ela, ok? Então, nesse segundo trimestre, nós estaremos abordando a lição 1 agora, neste vídeo. É uma pré-aula para estar te ajudando no momento que você estiver elaborando ela. Você está assistindo esse vídeo, você vai estar conseguindo mais ou menos ter uma diretriz, uma linha de raciocínio para você caminhar durante a sua elaboração. Nós vamos tratar sobre o mundo imerso numa cultura materialista. Nós estamos nessa lição tratando sobre cobiça e orgulho. Então essa primeira lição, ela é uma lição introdutória, né? Nós estaremos aí falando sobre tudo aquilo que vai ser abordado durante o trimestre inteiro. Então é importante que você tenha ciência disso, e nessa lição introdutória nós estaremos falando sobre a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a soberba da vida. E as demais lições, a partir da lição 2, irão se dividir em grupos. O primeiro grupo vai falar sobre dinheiro, são 4 lições. O segundo grupo são mais 4 lições, que é da lição 6 a 9, que vai falar sobre sexo. E o terceiro grupo é da lição 10 à lição 13, que vai falar sobre poder. Então nós estaremos abordando dinheiro, sexo e poder durante esse trimestre, ok? E o seu dever é trazer uma introdução a respeito disso tudo que vai ser falado, vai ser ministrado durante as aulas, ok? Muito bem, nessa aula introdutória nós estaremos avaliando aqui os tópicos, os objetivos. No primeiro tópico, você deve
mostrar que aquele que ama o mundo não tem o amor do Pai. No segundo tópico, você deve explicar que a cobiça e a soberba são frutos da cultura materialista. E no tópico 3, você deve refletir a respeito do materialismo temporário e a vontade eterna de Deus. Você pode perceber que ao ler esses tópicos, esses objetivos, são assuntos simples. São assuntos muitas vezes abordados num discipulado, numa pregação, mas são assuntos que precisam ser lembrados. Uma vez um grande homem de Deus disse para mim, e para toda a classe, que princípios precisam ser lembrados, princípios precisam ser diariamente lembrados, trazidos à nossa mente para que nós não esqueçamos disso, ok? Então, procure durante esta aula se dedicar realmente a esses assuntos, por mais que eles pareçam simples, tenho certeza que Deus vai trazer grandes verdades profundas ao coração, ao seu coração e ao coração dos seus alunos, ok? Muito bem, então nós entramos na introdução. E na introdução eu sugiro você fazer uma leitura em conjunto com a turma, porque os versículos eles são poucos. É o verso 15, 16 e 17, são 3 versículos. Então eu sugiro você a abrir a sua Bíblia. Eu vou abrir aqui para ler com você. Lá em 1 João, capítulo 2. 1 João, capítulo 2. Do verso 15 ao verso 17, que vai nos dizer assim: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Esses são os 3 versículos que você pode estar lendo em conjunto com a turma, e eu sugiro você iniciar, você introduzir essa aula com a dinâmica, com a ilustração do Clube 99. Eu deixei ali para você clicar sobre esse link que está ali, você clica, ele vai direcionar você diretamente ao site onde está relatando essa ilustração. A ilustração do Clube do 99 vai nos dizer a respeito da história de um rei muito rico, poderoso, e ele tinha tudo mesmo que alguém poderia um dia imaginar, alguém poderia um dia desejar, só que a história vai nos contar, essa fábula árabe, vai nos contar que esse rei era infeliz. Porém, no palácio dele, ele tinha um servidor dele, que varria o pátio dele, e todos os dias estava cantando, subiando, feliz da vida. E aquilo começa a incomodar ele de tal maneira que ele chega até o servo dele e fala assim: de onde vem essa tua felicidade? Por que você sempre está feliz? Por que eu sempre vejo você sorrindo, cantando? Aquilo estava incomodando o rei e ele chega e questiona o servo dele. O servo dele olha para ele e diz assim: olha, eu tenho tudo que eu preciso, né? Não é muito, mas eu tenho o que é necessário, consigo sustentar minha família, e consigo viver a minha vida e trabalho, e é isso, minha vida é isso, e eu sou contente com o que eu tenho. Então o rei, ele não se contenta com essa resposta que o servo deu, ele começa a pensar: não, tem alguma coisa aí, não pode ser só isso. Então esse rei chama um conselheiro dele, e este conselheiro diz assim: rei, majestade, este homem ainda não faz parte do Clube do 99. Aí o rei pergunta: o que é o Clube do 99? Aí o conselheiro do rei fala assim: permita-me que eu envie 99 moedas para este homem, para esse teu servo, 99 moedas de ouro, e após isso ele estará ingressando no Clube do 99 e veremos depois qual será o resultado. Muito bem, o rei ele aceita essa proposta do conselheiro dele, permite que o conselheiro dele faça isso. E a história nos conta que, então, aquele servo um dia chegou, encontrou um saco com 99 moedas de ouro, e ele começa a contar aquelas moedas, ele não sabia quantas moedas tinha, e ele vai lá, 98, 99. E ele, de repente, pensa: poxa, será que não era para ter 100 moedas aqui? Por que alguém colocaria só 99? Por que não um número redondo? Então ele conta tudo de novo para ver se realmente ele não tinha contado errado, e ele vê que realmente tinha 99 moedas de ouro. Então ele começa a procurar desesperadamente aquela única moeda, aquela moeda que completaria 100 moedas de ouro. Ele começa a buscar por aquela moeda e ele não encontra. Então ele passa a vida dele, dali em diante, em busca dessa moeda de ouro,
E o rei percebe que aquela alegria, aquela felicidade toda do seu servo havia acabado. E o conselheiro do rei chegou para o rei e disse assim: olha, verdadeiramente agora esse homem faz parte do clube dos 99. Porque antes os olhos dele estavam voltados para aquilo que ele tinha. Agora os olhos dele estão voltados para aquilo que ele não tem. E isso gerou nele uma grande insatisfação. Este é o clube do 99. Então eu sugiro você que comece com essa ilustração com seus alunos. É uma ilustração muito boa que vai estar abrindo o leque para você estar abordando vários assuntos a respeito dessa lição introdutória. E você pode encontrar no site que está ali o link para você acessar, ok? Muito bem, então nós já podemos entrar no tópico 1. E no tópico 1 eu sugiro você começar com uma pergunta um pouco polêmica. Qual pergunta é essa? Por que o cristão não deve amar o mundo se a Bíblia diz que Deus amou o mundo e entregou o seu Filho por ele? Nós temos lá relato de João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único Filho por esse mundo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas João vai nos dizer lá em 1 João, como nós vimos antes na introdução, 1 João 2, no verso 15, que nós não devemos amar o mundo. Que nós não devemos. Então aí nós temos que avaliar o contexto literário. Nós temos a palavra mundo, que vem do grego cosmos, e o cosmos ele é utilizado tanto lá em João 3,16 quanto em 1 João 2, no verso 15. No português, nós analisando um contexto, aqui eu coloquei um exemplo para nós podermos ver, nós temos a declaração de homônimo perfeito. E o exemplo que eu dou, por exemplo, esse celular é leve como uma pena. Nós estamos usando a palavra leve como um adjetivo que traz o sentido de pouco peso. Porém, perceba que a próxima frase utiliza a mesma frase e a próxima frase utiliza a mesma palavra, porém nós vemos que utiliza o verbo do verbo levar, derivado do verbo levar. Você quer que eu leve marmita para você hoje? Então perceba que a palavra é a mesma, mas em contextos diferentes, trazendo sentidos, significados diferentes. E é isso que nós precisamos analisar quando nós estamos lendo a Bíblia. Quando nós estamos lendo as Escrituras, nós precisamos analisar em que contexto aquela palavra está sendo colocada. Então vamos analisar alguns contextos em que a palavra cosmos, a palavra mundo, é referenciada nas Escrituras no Novo Testamento. Nós temos lá em Atos 17, verso 24, o seguinte: o Deus que fez o mundo, cosmos, e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homem. Então, quando nós lemos esse texto, nós vamos entender ele dentro do contexto que está sendo proposto nesse versículo, que quando a palavra mundo aparece, ela traz o sentido de um mundo físico. O Deus que fez o mundo, ou seja, que criou e tudo que nele há, nós temos a ideia de que a Bíblia está nos falando sobre o mundo físico. O mundo físico que Deus fez lá em Gênesis capítulo 1. Como as Escrituras nos relatam. Ok, então entendemos que estamos falando sobre o mundo físico, neste contexto. Agora vamos analisar João 3,16. Porque Deus amou o mundo, cosmos, de tal maneira que deu seu Filho unigênito, seu único Filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Neste contexto, nós entendemos que a palavra mundo aqui trata-se de humanidade. Porque nós vamos ver ali, no final do verso 16, para que todo que nele crê. Quem que é esse que todo nele crê? São as pessoas que pertencem a este mundo que Deus amou. Deus amou o mundo, por isso ele não queria que o mundo perecesse, ou seja, as pessoas perecessem. Então ele tem um plano de enviar o seu Filho para que as pessoas do mundo creiam nele e tenham a vida eterna. Então nós vemos aqui que há um contexto diferente para a palavra mundo, palavra cosmos. E nós temos agora 1 João, capítulo 5, verso 19, que nos diz: sabemos que somos de Deus e que o mundo, cosmos, inteiro jaz no maligno. Aqui nós já entendemos que a palavra mundo, ou seja, o cosmos no grego, traz a ideia de um sistema que o mundo inteiro está ligado, que o mundo inteiro, ou seja, o sistema do mundo está ligado no maligno.
as ideias, os pensamentos, a política, tudo aquilo que gere o mundo, todo o sistema deste mundo está corrompido pelo pecado e por isso esse sistema jaz no maligno, este mundo jaz no maligno. Porém nós, que estamos em Cristo, nós somos de Deus. Nós somos de Deus. Então aqui nessa imagem nós conseguimos trazer com clareza, e eu sugiro você, se você puder, trazer imagens para os seus alunos estarem visualizando. Nós vemos com clareza um homem entrando na mente de um jovem ali e colocando coisas dentro da cabeça desse jovem. Então é mais ou menos esse sistema que João está querendo nos dizer na sua primeira epístola, no capítulo 5, no verso 19, ok? Então, nós vemos que o verso 15, quando ele fala não ameis o mundo, ele está falando não ameis esse sistema, não ameis esse sistema que está corrompido e jaz no maligno, nem o que nele há. Se alguém ama esse sistema, este mundo maligno, o amor do Pai não está nele. E aqui João nos traz, na sua primeira epístola, algumas características de pessoas que amam o mundo. E essas características são: a pessoa que ela ama o mundo, ela não conheceu a Deus, ela não conhece a Deus. Elas odeiam os que servem a Deus e elas têm as suas vidas dominadas pelo maligno. E às vezes nós olhamos essas verdades que João traz na sua primeira epístola e nós vemos que não é necessário que essas pessoas não estejam congregando numa igreja. Mas nós vemos muitas pessoas hoje em dia congregando muitas vezes junto conosco que não conhecem a Deus, que não se agradam ou não apoiam o seu irmão, mas que fala mal dele, que critica ele, que amaldiçoa o próprio irmão. E isso tudo traz no sentido de que realmente essa pessoa está sendo dominada pelo maligno. Ela tem amado mais o mundo do que a Deus. E o amor do Pai não está nele. Isso é o que João está querendo nos dizer em toda a sua primeira carta que ele escreve. Na primeira epístola de João, nós vemos que ele traz uma grande profundidade nessa questão de amar o mundo e não amar a Deus. Ok? Então, para nós resolvermos esse problema, Paulo vai nos encorajar a não nos conformarmos com esse século, não nos conformarmos com esse sistema mundano. E ele vai nos recomendar isso lá em Romanos capítulo 12, do verso 1 ao verso 2, que ele fala que nós devemos nos submeter a nos deixar de ser transformados pela renovação da nossa mente. E aqui eu gostaria de comentar algo com você, que tudo começa em nossa mente. Nós temos um pensamento vira um sentimento, e um sentimento vira uma ação, se torna uma ação. Então tudo começa em nossa mente. Então se a nossa mente ela está depravada, se a nossa mente está corrompida, se a nossa mente está nas coisas do mundo, no sistema do mundo, logo os nossos sentimentos nos levarão a amar o mundo. E quando nós menos esperarmos, estamos praticando as obras do mundo. E eu quero deixar para você um vídeo de apoio do pastor Douglas Gonçalves, é o pastor de jovens do ministério Jesus Cop. Você clicando nesse link, você vai ser direcionado ao YouTube, onde você poderá estar assistindo o vídeo que vai falar justamente sobre Romanos 12, verso 1 ao verso 2, a renovação da mente. Ok? Então, nesse momento, ainda no tópico 1, você pode fazer a seguinte questão: é possível um cristão se relacionar com o mundo sem se afastar de Deus? É possível? Então aqui eu sugiro você fazer uma dinâmica com eles, e essa dinâmica se baseia em duas objeções, que muitas vezes são objeções utilizadas em nosso meio cristão, e você vai passar para eles versos bíblicos, para eles estarem talvez em grupo. Eu sugiro que seja em grupo, você monte, por exemplo, 2 grupos, um grupo vai ficar com a objeção 1 e o outro grupo vai ficar com a objeção 2. Para o grupo 1 você vai passar os argumentos, a parábola do cego, que está lá em Lucas, e Jesus e Zaqueu, que também está lá em Lucas capítulo 19, do verso 1 ao verso 10. E para a objeção 2, você vai passar os seguintes textos para eles montarem o argumento deles. Sal e luz, que está lá em Mateus 5, 3 ao 16. Oração sacerdotal de Jesus, que está lá em João capítulo 17, verso 11, verso 14 e verso 18. E liberdade e libertinagem, que está lá em Gálatas capítulo 5, verso 13. E também tem referência em 1 Pedro capítulo 2, verso 16. A primeira objeção vai nos trazer a seguinte questão: mas alguém poderá dizer, Jesus disse que precisamos nos relacionar com os pecadores, pois são eles que precisam de médico.
Então você vai pedir para os seus alunos lerem os versículos que você passar para o argumento deles, e eles vão ter que construir algo que defenda se eles acreditam nessa objeção ou se eles discordam dessa objeção. E na objeção 2, você deve pedir para que o grupo 2 monte um argumento se eles concordam com essa objeção ou se eles não concordam com essa objeção e o porquê disso, com o argumento que eles irão construir. A conclusão dessa dinâmica é você questionar eles. Será que temos amado o mundo ou temos amado a Cristo? Ok? Essa dinâmica é mesmo fazer os seus alunos interagirem, você está interagindo com eles e permitindo que eles façam parte da sua aula, ok? Então nós entramos no tópico 2, que vai falar a respeito da cobiça e a soberba, que são frutos de uma cultura materialista, e estaremos tratando justamente do verso 16. O verso 16 vai nos dizer: porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. Então, neste momento, nós temos que primeiro entender o que significa essa palavra tão difícil, concupiscência. Nós vemos que ela vem do grego eptimia, e o significado dela é cobiça. É um desejo ardente por algo que é proibido, de você possuir algo que a Bíblia condena, ok? Então, muito bem. A lição vai tratar da concupiscência da carne, primeiramente, e nós vamos entender que a concupiscência da carne, na verdade, é você não ter domínio da sua carne. E a carne, ela provém do grego, ela deriva do grego, é um termo grego, sarx ou sarcos. E ela tem algumas variações também, mas nesse sentido, nesse momento, nesse contexto de João, em que nós estamos estudando no verso 16, a carne ela traz um sentido de natureza humana, ou seja, a psicologia da natureza humana, a natureza psicológica do homem, que está depravada, que está arruinada por causa do pecado. Eu sugiro você, talvez, estar lendo com a turma Romanos 1, do verso 18 ao 32, ou se você, durante a sua elaboração da sua aula, você vê que não há tempo para você tratar justamente de Romanos, você lê em casa e utilize alguns versos de Romanos para poder trazer a ideia de que realmente a mente do homem, a natureza do homem está corrompida por causa do pecado. Ok? E nós vamos ver que a concupiscência da carne, ou seja, o desejo ardente, o forte desejo de praticar a natureza humana, as obras dessa natureza decaída, nós vamos ver que isso produz a morte. E Romanos também vai tratar isso. Ali coloquei novamente Romanos do capítulo 1, do verso 28 ao 32, que vai falar que a natureza humana, a natureza caída do homem produz morte. E aqui é interessante nós frisarmos que nem tudo é culpa de Satanás. Você já pegou aquele irmão, aquele jovem, que talvez estava em alta velocidade, e aí o guarda de trânsito multou ele. E aí ele diz: o inimigo se levantou contra a minha vida. Aí a pergunta é: será que o inimigo se levantou contra a sua vida, ou será que você não estava obedecendo às leis, às regras de trânsito? Então eu sugiro você abrir lá em Tiago, capítulo 1, nós estaremos lendo aqui. Tiago, capítulo 1. O verso 14, que diz assim: ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, cada um é tentado pelo seu próprio desejo carnal, o seu próprio desejo mundano, decaído, depravado, quando esta o atrai e o seduz. Então o Tiago está querendo dizer assim: nem tudo é culpa de Satanás. Na verdade, essa cobiça que você tem, esse desejo que você tem é da sua própria carne, da sua própria natureza. E isso te seduz e te atrai. E a questão é que você está se deixando levar por essa natureza, por esse desejo depravado. Ok? Nós terminando esse argumento, essa parte da concupiscência da carne, nós então entramos na concupiscência dos olhos. E eu gostei de relatar aqui, eu sugiro você que você talvez trabalhe em cima dessa ideia do que Jesus falou lá em Mateus 6, do verso 22 ao 23, onde Jesus relata que os olhos, eles são a lâmpada do corpo. Ou seja, o nosso corpo, ele irá refletir no nosso corpo aquilo que os nossos olhos estão vendo. Se os nossos olhos são bons, o nosso corpo será luz. Mas se os nossos olhos forem trevas, todo o nosso corpo estará em treva.
Ou seja, aquilo que os nossos olhos veem, aquilo que entra pelos nossos olhos, se os nossos olhos forem bons, haverá um filtro aí feito pelos nossos olhos. Se os nossos olhos serem bons, aquilo que nós estamos vendo irá refletir o nosso corpo. E se nossos olhos forem maus, ou seja, se os nossos olhos se atentam a coisas más, o nosso corpo irá refletir essa maldade. E aqui eu trago uma sugestão para você lá de Gênesis. Antes da queda do homem, durante a queda e depois da queda. Então vamos abrir lá em Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1, verso 26. Olha o que nos diz as Escrituras. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Então nós vemos aqui que Deus, ele decidiu fazer o homem à sua imagem, ou seja, o corpo do homem refletiria a glória de Deus. Mas nós vamos ver que durante a queda, o momento que Adão e Eva eles são enganados, onde a serpente chega até eles e fala, não comereis de toda árvore do jardim? Não foi isso que Deus disse, para vocês não comerem de nenhuma árvore do jardim? Essa foi a estratégia de Satanás através da serpente. E Eva, então, através dessa pergunta que a serpente faz a Eva, ela simplesmente menciona, não é de todas as árvores que a gente não pode comer. Apenas uma árvore a gente não pode comer. Então veja que os olhos dela se voltam apenas... os olhos dela supervaloriza aquilo que é proibido nesse momento. E essa era a estratégia da serpente. Fazer com que ela voltasse os seus olhos apenas para aquela árvore que era proibida. E nesse momento nós vemos que... então nós já entramos depois da queda, nós vemos que Adão e Eva, eles comem do fruto proibido. E no verso 7, olha o que nos diz. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueiras e fizeram cintas para si. Então perceba que os olhos deles se abriram. Os olhos deles contemplaram o pecado, os olhos deles contemplaram aquilo que era proibido. Os olhos deles foram maus. E pelos olhos deles terem sido maus, a maldade, o pecado que eles cometeram refletiu aquilo no corpo dele. Então eles perceberam que eles estavam nus. Então perceba que os nossos olhos, se forem bons, irá refletir a glória de Deus. Porém, se os nossos olhos forem maus, irão refletir a natureza decaída, o pecado. Então, a partir daquele momento, Adão e Eva começam no seu corpo aquilo que antes tinha sido criado para refletir a semelhança de Deus, agora começa a refletir a semelhança do pecado. Começa a refletir aquilo que os olhos deles se atentaram, que era o proibido, o mal. Então eu proponho você fazer uma dinâmica com os seus alunos, fazendo com que eles encontrem os passos que antecedem a queda de Acã e a queda de Davi. Ali estão os textos bíblicos para você estar passando a eles. Se você quiser, se tiver tempo de você estar trabalhando isso em sua aula, passe a eles para que você possa estar interagindo também com eles nesse momento. Faça com que eles realmente encontrem qual que foram os passos antes de Acã cair, quais que foram os passos, o que Davi não deveria ter feito e que ele fez e que fez com que ele cometesse aquele pecado. Nós vamos ver lá, por exemplo, a história de Davi, que era tempo de guerra, e um rei ia para a guerra, porém Davi não foi para a guerra. Davi permaneceu no palácio. E por Davi ter permanecido no palácio, um certo dia, dos seus aposentos, ele mira em uma mulher, Batseba, tomando banho, e ali então ele consome o pecado. Ele consome o pecado, ok? Então essa é a proposta da dinâmica, mais ou menos nesse sentido. Nós também falaremos sobre a soberba da vida, e neste momento é interessante você abordar que nos dias de hoje a soberba da vida ela tem, não somente nos dias de hoje, mas o que eu quero dizer é que nos dias de hoje nós temos uma valorização do ter ao invés do ser. Você não vê uma pessoa chegando a alguém pedindo assim, poxa, ora por mim porque eu estou sentindo muita inveja. Ora por mim porque eu estou pensando em trair a minha esposa, estou pensando em trair a minha namorada. Ora por mim porque eu estou, sei lá, estou matando tempo no trabalho, estou vendo pornografia, por exemplo. Nós não vemos pessoas, não é comum você ver pessoas pedindo oração por aquilo que elas estão sendo ou por aquilo que elas querem ser. Geralmente nós vemos pessoas pedindo oração para ter um carro, para ter uma casa,
para conseguir ter um diploma de uma faculdade. Nós sempre vemos a valorização do ter ao invés do ser. Você nunca percebeu que quando você faz a pesquisa na internet para comprar, sei lá, um tênis ou um relógio, você às vezes até comprou já esse relógio, esse tênis, mas aí você entra lá no Facebook, você começa a navegar pelas páginas da internet e você começa a ver anúncios sobre aquele relógio, sobre aquele tênis que você, alguns dias atrás, algumas semanas atrás, estava pesquisando. Por quê? Porque a internet, não que ela está possuída por um demônio, porque ela possui um mecanismo, um recurso que, através das suas pesquisas, ela começa a tentar identificar, poxa, fulano está procurando isso aqui, vamos começar a mostrar para ele isso aqui, porque pode ser que ele consuma isso. Né? Então a ideia do mundo hoje é valorizar o ter ao invés do ser, quando na verdade Deus ele quer trabalhar em nós o nosso ser, quem nós somos, o nosso caráter. Deus ele não quer trabalhar os nossos comportamentos. Por quê? Nossos comportamentos nós podemos de uma maneira agir na frente de uma pessoa e em casa sermos outra pessoa. Porque são comportamentos, mas Deus ele quer transformar em nós o nosso caráter, a nossa natureza decaída. Deus ele quer que a nossa natureza decaída venha morrer, para que então a natureza de Cristo venha viver em nós, que é uma natureza eterna, uma natureza santa, uma natureza pura. Então, manifestemos a glória de Deus para toda a humanidade. Nós vemos também homens, pessoas tentando construir o seu próprio reino. Certa vez eu ouvi uma ministração de um homem que disse assim, porque Deus falou para mim que eu estaria nos outdoors, porque Deus falou para mim que eu estaria nas capas das revistas, porque Deus falou para mim, e começou a dizer coisas que Deus havia dito para ele, que Deus havia profetizado sobre a vida dele, e aquilo gerou uma certa incomodação em mim. Porque eu não vejo que Deus ele quer construir a imagem do homem. Eu vejo que Deus ele quer construir a imagem dele. Mas ele quer usar o homem para construir a imagem dele. Mas não no sentido de um homem construir uma estátua e um outdoor a respeito dele mesmo. Mas Deus ele quer construir a imagem dele no coração das pessoas através do homem, através de boas obras, através de santidade, através de testemunho verdadeiro, através de pessoas que se comprometem com o reino, em viver o reino, e não se comprometem em simplesmente ter a sua imagem em capas de revistas, em capas de CDs ou em outdoors, para dizer, sou eu que estou fazendo tudo isso. Então nós vemos que o objetivo de Deus, desde Cristo, é trazer o reino dele para a terra, não construir o reino do homem na terra. Então é mais ou menos o que nós vemos é que a soberba da vida ela acrescenta no coração do homem uma independência, onde ele não precisa de Deus, mas ele precisa apenas depender dele mesmo para conseguir fazer aquilo que no seu coração é a sua verdadeira motivação. Então seria interessante você trabalhar essa questão, e aqui nós temos uma imagem de um rapaz, de um jovem com uma máscara, onde muitas vezes ele está sendo quem ele não é, simplesmente para ter aquilo que ele tanto deseja, ok? Então nós entramos no último tópico, que é o tópico 3, que vai abordar entre o materialismo temporário e a vontade eterna de Deus. E nesse tópico nós abordaremos o verso 17, que nos diz, e o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Nós vemos que o sistema do mundo, esse sistema corrupto, ele terá um fim. Aqui nós vemos claramente no verso 17 que o mundo vai passar. Esse sistema corrupto, esse sistema decaído, esse sistema que introduz no homem o pecado, irá acabar. Mas a vontade de Deus produz a vida eterna. Ou seja, aqueles que fazem a vontade de Deus terão a vida eterna. E que vontade é essa? Qual que é a vontade de Deus? A vontade de Deus, nós temos aqui claramente em Mateus 3,15, onde Jesus diz, deixe por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Essa justiça é a obra redentora de Cristo. É a verdadeira vontade de Deus. A vontade de Deus não é a vontade do homem, a vontade de Deus é Cristo. E essa é a vontade que Ele tem para a nossa vida. Qual que é a vontade de Deus para a sua vida, professor? Qual que é a vontade de Deus para a vida dos seus alunos? A vontade de Deus para nós é Cristo e nada mais do que isso. E quando nós nos encontramos em Cristo, quando nós estamos em Cristo, então podemos desfrutar desta vida que é eterna. Por que que aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre? Porque aquele que faz a vontade de Deus está fazendo aquilo que Cristo fez, que é trazer o reino de Deus para a terra, que é viver em Deus, para Deus
e com Deus. Ok? Então nós temos a seguinte questão: a vida é passageira, neste último tópico. E nós vamos ver que há necessidade de nós priorizarmos o que é eterno. Tem o texto para você estar refletindo sobre isso. Nós também somos encorajados por Cristo a juntarmos tesouro na eternidade. Isso está lá em Mateus 6, verso 19 ao 21. E aqui eu queria abordar com você a única coisa que Davi pediu. Diante de todas as coisas que Davi podia ter pedido, o próprio filho de Davi, Salomão, pediu a Deus sabedoria, e Deus deu sabedoria, Deus se agradou daquilo que Salomão pediu. Mas o pai de Salomão, Davi, pediu algo muito melhor. Davi pediu: uma coisa eu peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu santo templo. Davi, ele priorizou aquilo que é eterno. Davi, ele olhava para a riqueza que ele tinha, para o seu reinado, pelo poder que ele tinha, mas aquilo não satisfazia o seu coração, porque aquilo que realmente satisfazia o coração de Davi era a presença de Deus. Era a presença de Deus. Então Davi, no momento em que ele pode pedir uma única coisa a Deus, ele pede: Senhor, uma coisa eu te peço, e eu a buscarei, que eu possa morar todos os dias da minha vida no seu templo, para que eu possa contemplar a sua beleza, para que eu possa ficar com você para sempre. E é interessante, é muito importante que você traga esta verdade ao coração dos seus alunos. Nós estaremos entendendo isso agora neste último slide, onde nós estaremos concluindo o tópico 3. Como é que nós levaremos os jovens de hoje em dia a vencerem as ofertas do mundo? Como que nós faremos com que os jovens realmente olhem para Cristo e vejam: poxa, Cristo vale a pena. Não a droga, não a bebida, não a prostituição, não o sexo antes do casamento, não a cobiça de uma mulher ou de um homem do próximo, não as brigas, não a idolatria a times de futebol, idolatria a famosos, a cantores. Não é isso que vale a pena. Cristo vale a pena. Como nós conseguiremos fazer com que os nossos alunos tenham seus olhos em Cristo, para que eles descubram que Cristo é a satisfação que supre tudo em nossas vidas? Esta é a chave para que as pessoas consigam largar o pecado. Esta é a chave para que as pessoas consigam abandonar o pecado. É eles encontrarem satisfação plena em Cristo. E nós vamos ver lá em Mateus 13:44 a parábola do reino dos céus sobre o tesouro escondido, que diz o seguinte: o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu. Então, transbordante de alegria, vai, vende tudo que tem e compra aquele campo. Isso aqui é maravilhoso demais. Isso aqui é importante para que você relate isso aos seus alunos, que você compartilhe essa verdade profunda com os seus alunos, de que quando nós encontramos este tesouro, nós não nos importamos com mais nada. Nós simplesmente largamos tudo e compramos aquele campo, porque naquele campo está o tesouro, o maior tesouro, o melhor tesouro que nós poderíamos ter encontrado em nossas vidas. Mas sabe o que acontece nos dias de hoje? Nós vemos pessoas vivendo num campo e se contentando. Sim, o campo é bonito, tem verde, tem árvores, tem plantas, tem passarinhos, tem tudo de belo. Mas nós não vemos pessoas cavando este campo para descobrir o que há ali debaixo. E nós vemos que este homem cavou e encontrou este tesouro que estava escondido. E por ele ter encontrado este tesouro que estava escondido, ele vende tudo que ele tem e compra aquele campo. Esta é a chave para que os cristãos de hoje, os jovens de hoje, consigam vencer o pecado. E nós vamos ver que lá em Colossenses 2, do verso 1 ao 3, olha o que nos diz: gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Paulo está querendo dizer que o tesouro, a riqueza, todos os tesouros estão ocultos em Cristo. E o que eu gosto, o que eu acho lindo é que lá em Jeremias capítulo 29, do verso 13 ao verso 14, parte A, vai nos dizer o seguinte: buscar-me-eis
e me achareis. Quando me buscardes de todo o vosso coração, serei achado de vós, diz o Senhor. Sabe o que o Senhor está querendo nos dizer? Sabe o que o Senhor está querendo transmitir ao seu povo? Me busquem. Cavem esse campo, cavem ele, porque vocês vão me encontrar, eu me deixarei ser achado por vós, eu vou deixar vocês me encontrarem, porque o que eu quero, na verdade, é que vocês me encontrem e descubram que em mim vocês terão a satisfação plena, onde mais nada neste mundo vai importar, onde mais nada, nenhuma oferta que o mundo te fizer vai conseguir conquistar o seu coração, porque em mim você encontrará a satisfação plena. A satisfação plena. Essa é a dica prática para que seus alunos consigam vencer o pecado. É necessário que eles neguem a si mesmo e busquem a Deus de todo o coração, e o Senhor se deixará ser encontrado se nós o buscarmos de todo o coração. E aqui nós concluímos a nossa aula, onde nós abordamos 3 aspectos principais que resume tudo aquilo que nós falamos nessa aula de hoje. Nesta pré-aula, onde estará inspirando você a estar elaborando a sua aula com temas, ideias que o Espírito Santo for colocando no seu coração. Nós temos aí três argumentos, 3 questões que precisam ser bem esclarecidas para os seus alunos. A primeira delas é que o mundo jaz no maligno, o mundo está corrompido, o mundo está depravado. A segunda é que a cobiça e a soberba da vida são frutos de uma cultura materialista. Ou seja, por que hoje o nosso coração tende a ter mais do que simplesmente a olhar para nós e buscarmos sermos pessoas melhores, a buscarmos sermos pessoas de caráter? Porque o mundo está cada vez mais consumista, o mundo está cada vez mais materialista. E o terceiro ponto que você precisa deixar claro aos seus alunos é que a vida e os seus prazeres, ou seja, este mundo, ele é passageiro. Mas a vontade de Deus permanece para sempre. A vontade de Deus produz vida eterna. Ok? Aqui eu tenho uma recomendação, uma indicação literária, Em Busca de Deus, de John Piper. Um livro onde vai estar falando a respeito da satisfação que nós temos que encontrar em Deus para que possamos amar a Deus e não o mundo. E quero indicar você também a nos seguir no Facebook. Nós temos lá adblue.escola bíblica. Temos também o nosso site, que é www.eb-blumenau.com.br, e temos também o nosso contato de e-mail, que é contato@eb-blumenau.com.br. Eu espero que esta aula tenha ajudado você na elaboração da sua aula. Eu tenho certeza que Deus vai te usar na vida dos seus alunos poderosamente, e que Deus te abençoe, e nós nos vemos no próximo vídeo. Não esqueça de curtir esse vídeo, comentar ele e se inscrever no canal se você não é inscrito. E ativar o sininho do YouTube para que todas as vezes que a AdBlue lançar um vídeo você fique por dentro de todas as novidades. Graça e paz!